Olá, galera, estamos aqui de volta com vocês. A nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar sobre a categoria gramatical chamada de substantivo. E aí, vejamos, vamos retomar, antes de nós colocarmos a classificação, definição e classificação, que é o que nós vamos nos deter hoje nesta aula, é importante frisar também a relação desse substantivo dentro dos termos da oração. Ou seja, nós vamos fazer basicamente uma análise morfossintática, tá? Qual é a função sintática enquanto substantivo dentro de uma estrutura oracional? Ele pode estar no sujeito, ele pode ser núcleo de um objeto direto, de um objeto indireto, de um predicativo. Então, é interessante nós fazermos de forma bem observatória no que se refere relação morfossintática, obedecendo a essa análise. O substantivo pode ser núcleo de qualquer termo da oração, professora? Pode sim, mas vamos lá. Antes de nós colocarmos o que é de fato esse substantivo dentro da sua definição e dentro da sua condição de categoria gramatical, vamos ao conceito. Substantivos são palavras variáveis que designam seres. E aqui vamos abrir um parêntese. Quando eu faço menção dizendo seres, esses seres podem ser visíveis ou não, animados ou não, reais ou imaginários, tá? Então, abrir esse parênteses para quando nós colocarmos seres, nós não nos determos apenas aquilo que é real, mas aquilo que faz parte do mundo ficcional. Ainda continuando, os substantivos também designam, nomeiam as ações, os estados, os sentimentos, os desejos, as ideias. Eu quis trazer para vocês de uma forma bem mais ilustrativa, tá? À medida que nós vamos colocando como nomear ações, o que é uma ação, o que é um estado, o que é um sentimento, o que é um desejo, o que é uma ideia, para que a gente possa absorver de forma mais precisa o que é de fato esse substantivo, tá? Coloquei inclusive aqui para vocês visualizarem Deus, amor, uma cadeira, relógio, saci pererê. Esse conjunto de imagens é para mostrar exatamente que esses seres fazem parte do mundo real ou do mundo ficcional, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Para que vocês, mais à frente na classificação, não surja, portanto, alguma dúvida no que concerne ao substantivo abstrato e ao substantivo concreto. Beleza? Pois vamos lá. Olha só, antes de nós irmos para a classificação, nós vamos colocar alguns pontos que são interessantes no que se refere a essa análise morfossintática que eu mencionei anteriormente. E aí vejamos, do ponto de vista formal, os substantivos eles admitem flexão, tá? Por isso que nós pegamos as 10 classes gramaticais e nós classificamos em duas vertentes, classes variáveis, classes invariáveis. O que de fato isso denota? A classe gramatical variável é aquela que vai estar sofrendo a possibilidade ou flexão de gênero número. Então nós vamos ter substantivo, é uma classe, é uma categoria gramatical variável, pode variar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e ainda tem a variação de grau. E ainda podemos perceber nas estruturas oracionais que podem ser precedidos esses substantivos por artigos, por pronomes adjetivos, que nós chamamos de termos determinantes, tá? Quando nós fazemos essa composição, essa estrutura de colocarmos um substantivo e no seu entorno essas classes que são designadas como determinantes, nós vamos, portanto, formar aí um sintagma nominal. Então, o sintagma nominal terá como núcleo um substantivo e no seu entorno os seus determinantes ou, porventura, os seus termos qualitativos. Vamos, então, observar o cachorro. Nós temos, portanto, aqui, tá, o cachorro, substantivo,
um determinante aqui acompanhando este substantivo, um artigo. Temos uma alegria, temos, portanto, também aqui um substantivo com o seu determinante, que é um artigo, tá? Meu irmão, estas ideias e muitos fantasmas. Então, aqui é para dizer que a formação do sintagma nominal, ela acontece a partir de que situação? Substantivo núcleo e no seu entorno alguns termos que são agregados, tá? Aí vamos retomar. Que termos são agregados? São os ditos chamados termos acessórios. Beleza, pessoal? Seguindo, vamos lá. Ainda eu disse que esse substantivo pode ser precedido por um qualitativo, tá? Um termo que caracteriza, e, portanto, esse substantivo seria acompanhado por um adjetivo. Eu teria casa amarela, eu teria música triste. Portanto, nós temos aqui casa e música, são substantivos, são nomes, e, portanto, podem vir, tá? Sendo aí atribuído e qualificado por um adjetivo. E aí vamos retomar novamente, galerinha. Quando existe essa formação de os termos que assessoram com o núcleo sendo um substantivo, nós chamamos de sintagma nominal. Professora Rosilene, eu não me recordo de a senhora ter mencionado essa nomificação. Sintagmas? É a primeira vez que a senhora está me dizendo isso? Não, talvez não. Percebam comigo, o que são os sintagmas? São unidades mínimas entre as quais se estabelece uma relação de determinação. Foi o que nós colocamos nos exemplos anteriores, tá? A relação que existe entre aquelas palavras que assessoram o substantivo, sendo o núcleo, essa relação, esses termos que se entrelaçam em torno do substantivo, são os sintagmas. Beleza, continuando. Em uma relação sintagmática, um dos elementos modifica ou determina o outro, como nós vimos, o artigo, um numeral porventura, um pronome, um adjetivo. Esses elementos, analisando sob o ponto de vista, e tanto morfológico como sintático, vão modificar ou vão determinar esse outro termo, tá? Que seria o substantivo como núcleo. Então, vamos ao exemplo. Criança inteligente. Tá? Temos aqui o núcleo, o nome, criança, nome. Mas eu atribuí nessa construção aqui, nesse entorno de vocábulos, eu coloquei um determinante, eu coloquei um termo qualitativo, tá? Portanto, eu estou dizendo que a criança é inteligente. Nós chamamos o substantivo aqui, o núcleo, como termo determinado, e o outro termo que faz menção a esse substantivo, nós chamamos de determinante. Beleza? Podemos continuar. Tudo ok até aqui, né, galerinha? Vamos. Olha, sigam firmes, tá? Assistam às aulas. Pois vamos lá. São nominais os sintagmas que têm por núcleo um substantivo. Sintagmas nominais, nomificação. Vamos ao termo. Sintagmas nominais são todos os termos que vão estar voltados para um nome. Esse nome é um substantivo ou palavra substantivada, tá, galerinha? Não esqueçam. E nós chamamos de sintagmas verbais aqueles que, porventura, basicamente, a sua nomificação já nos garante isso. Se os sintagmas verbais vai ter, basicamente, e de uma forma bem visível e notória, um núcleo, um verbo. Portanto, eu tenho comprei livros, tenho aqui o núcleo, o verbo, e nós temos aqui livros, olha aqui, livros é substantivo, morfologicamente, mas dentro de uma análise sintática, nós temos aqui livros funcionando como objeto direto. Então, todo o estudo que nós fizemos anteriormente, nós vamos retomando aqui, à medida que nós vamos trabalhando essa classe gramatical, que é uma das maiores classes, nós chamamos de classe núcleo. E no entorno dessa classe núcleo, existem outros que apenas vão assessorar esse núcleo. Então, é importantíssimo nós estudarmos os substantivos. Beleza? Então, sintagma nominal, núcleo, nome. Sintagma nominal, núcleo, verbo. Do ponto de vista funcional, os substantivos caracterizam-se por atuarem nas orações da língua como núcleos dos sintagmas nominais. Vamos observar. Rapidinho aqui. Esses termos nós já estudamos, galerinha. É só para mostrar para vocês, para corroborar. No que eu disse antes, que o substantivo, sintaticamente, ele pode estar presente em um sujeito, em um objeto direto, em um complemento nominal. Vamos, então, mostrar de forma mais nítida para vocês. Sujeitos.
Então, o substantivo, professora, pode ser núcleo do sujeito? Pode e deve. Ou substantivo, a palavra substantivada, beleza? A criança é a esperança do país. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, criança, tá? Vamos usar aqui um apontador a laser para ficar legal. Vamos lá. A criança núcleo de um sujeito é substantivo. Beleza. Sintaticamente, minha gente, eu estou mostrando para vocês que o substantivo, desculpem, pode funcionar como núcleo de um sujeito. Beleza. Substantivo também, professora, pode ser núcleo de um objeto direto? Pode e deve. Chamei a criança, eu chamei quem? A criança é objeto direto, mas quem é o núcleo morfologicamente desse objeto direto? Substantivo. O substantivo pode também estar representado sintaticamente na função de objeto indireto. Dei o presente à criança. Olha aqui, ó, objeto indireto. Portanto, o núcleo desse objeto indireto é criança, nome, substantivo. Também o substantivo pode ser núcleo de um predicativo do sujeito. Beleza, você parece criança. Você parece criança, temos, portanto, aqui criança funcionando sintaticamente como predicativo, como a qualidade do sujeito, mas morfologicamente, qual é a classe núcleo? Aqui, qual é o termo núcleo que caracteriza esse objeto, esse predicativo do sujeito? Um substantivo. Também pode ser o predicativo do objeto, só relembrando a diferença, predicativo do sujeito, uma característica atribuída ao sujeito, predicativo do objeto, uma característica atribuída ao objeto. E aí nós já sabemos, galerinha, basicamente o que é sintaticamente um objeto, tá? Aquele termo que complementa, que dá sentido a um verbo transitivo, ou direto, ou indireto, ou bitransitivo, como queiramos atribuir. Vamos lá, continuando. O substantivo também pode ser núcleo de um complemento nominal. Então, nós temos, portanto, essa estrutura oracional. A mãe tem amor à criança. A mãe tem amor a quem? A criança. Complemento nominal está como núcleo um substantivo. Também, nos adjuntos adenominais, isto é, brinquedo de criança. A condição aqui de criança é uma locução adjetiva. Belezinha? O núcleo dessa locução adjetiva, um substantivo. Então, o substantivo pode ser núcleo de um adjunto adnominal na condição de locução adjetiva. Pode ser também núcleo de um adjunto adverbial, sair com a criança, tá? Sair com quem? Com a criança, um adjunto aí adverbial de companhia. Portanto, esse adjunto pode ter como núcleo um substantivo, e de fato tem. Também o substantivo pode ser núcleo do agente da passiva. Meu coração foi conquistado por aquela criança, por aquela criança o agente, e o núcleo, portanto, aí criança. De aposto, meu coração, uma criança, continua a ter esperança. Olha aqui, ó. Núcleozinho aqui do aposto, termo que explica um outro termo anterior, tem como núcleo criança. E por fim o vocativo, tá? Nós podemos aí na representação desse termo, que nós usamos para interpelar, para chamar, para invocar, podemos ter, porventura aí, na representação de um substantivo. Beleza? Continuando, então isso foi uma forma de nós fazermos uma relação morfossintática. Tudo beleza? Entendido até aqui? Pois vamos prosseguir, galerinha. Vamos lá. Portanto, em outras palavras, nós podemos suscitar dizendo que substantivo é a palavra variável que serve para dar nome. E aí vamos só rapidinho aí ilustrar. E aí só relembrando, variável porque, professora? Varia em gênero, varia em número, tá? Então, beleza, é possível se atribuir a esse substantivo o gênero dele, o número dele. E aí, portanto, nós temos o substantivo na condição de servir, na condição morfológica de dar o nome às pessoas. Beleza, tá aqui. Dá para vocês visualizarem. Oh, que imagens lindas, né? Elisa, Marcos. Também serve para dar nome às qualidades. A beleza das flores, a grandeza do mundo. Beleza, qualidade. Então, o substantivo também dá nome às qualidades, aos sentimentos, à amizade, o amor, tá? Olha só, aos objetos, os tênis, a caixa, tudo bem ilustrado aqui para vocês, tá bom? Para que a gente não se perca quando nós temos um conceito dizendo que é a classe que nomifica, que dá nome a quê? E aí vislumbramos aqui, portanto, com algumas imagens. Também serve para dar nome aos lugares, ao aeroporto, à lanchonete, tá? E a todos os seres vivos, sejam reais ou imaginários. Olha aqui, Papai Noel, tá?
o Papai Noel, o Saci, a fada, o homem. Quando nomificamos, esses seres podem fazer parte do mundo real, como também podem fazer parte do mundo ficcional. Beleza? Vamos lá. Olha só, na condição que eu mencionei anteriormente, eu coloquei que o núcleo dos termos sintáticos pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Professor, o que é uma palavra substantivada? É qualquer outra palavra que sai da sua condição normal de classe gramatical. Por exemplo, azul. Azul, basicamente e referencialmente, é um adjetivo, mas eu posso, em alguma construção oracional, fazer com que esse termo, esse adjetivo azul, torne-se, portanto, um nome. E a condição para acontecer dentro dos moldes gramaticais é nós atribuirmos e colocarmos um determinante. Pode ser um artigo, pode ser um numeral, tá? Pode ser aí um pronome. Então, todas as classes gramaticais podem ser, minha gente, galerinha, podem ser substantivadas dentro de um contexto linguístico, bastando para isso antepor-lhes um artigo. Eu coloquei artigo, mas pode ser numeral também, tá? Pode ser também um pronome, adjetivo. E aí eu coloquei, era-lhe familiar o canto matinal e o amanhecer. Vejam aqui, amanhecer é verbo. Na condição, fora de um contexto oracional, amanhecer é verbo, tá? Lembrando, até um verbo impessoal que faz referência a situações meteorológicas. Mas nessa condição, galera, o amanhecer tornou-se, portanto, um substantivo. E aí nós chamamos esse processo de palavra substantivada. Antecedeu-se, portanto, a esse substantivo, a esse verbo, desculpem, um artigo. E aí essa formação lhe concedeu a possibilidade de o termo verbo tornar-se um substantivo. Então, o amanhecer é um nome. É a condição de palavra substantivada, beleza? Vamos lá, classificação do substantivo. Os substantivos podem ou são classificados em comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos. Vamos rapidinho aqui fazer uma menção para cada uma dessas classificações, tá? Então, o substantivo comum vai ser aquele, pela própria nomificação, galera, vai ser aquele que vai fazer referência a um ser de uma espécie, sem particularizar esse ser. Por que eu estou dizendo não particularizar? Para quando eu mencionar o próprio, é aquele que particulariza, é aquele que individualiza. O que é comum é por inteiro, faz menção de uma forma mais generalizada, e o próprio de uma forma mais específica. Então, o que é comum, professora? Coloquei as imagens aqui, vocês podem visualizar, tá? Bolo, açúcar, substantivo comum, refere-se a qualquer ser de uma espécie, sem particularizar esse ser. Se porventura eu particularizar este ser, aí ele deixa, essa particularização deixa de ser comum para ser próprio. E aí vamos lá, substantivos próprios nomeiam ser em particular, destacando-o dentro da espécie ou do grupo. Basicamente, é visível que nós aprendemos isso, tá? Em séries primeiras, que o substantivo próprio ele é escrito, ele é grafado com letra maiúscula, tá? E aí aqui eu não preciso dizer, galera, dá nome a lugares, substantivo próprio, a pessoas. Basicamente, vocês já sabem disso. É só um reforçozinho bem rápido, beleza? E aqui, portanto, nós temos substantivos que são designados dentro da classificação de próprio. Japão, Campinas, belezinha? Ok. Substantivo comum, ele não particulariza, ele generaliza, tá? Cadeira, mesa, escola. Agora, quando eu der um nome à escola, aí eu particularizo. E aí, portanto, eu tenho um substantivo próprio. Belezinha, vamos lá. Substantivo concreto nomeia seres com existência própria. Isto é, são aqueles seres que não dependem de outro ser para existir, tá? Enfim, designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios. Cabe aqui dizer que foi dado ênfase que esses seres reais ou fictícios na condição de substantivo concreto, vamos relembrar, Deus, fada, saci. Professora, são abstração? Não. Eles fazem parte do mundo imaginário nosso, da nossa própria cultura. Então, não tem como eu dizer que o Saci Pererê não é
não pode ser classificado como substantivo concreto. Eu nunca vi, professor, no Saci Pererê, professora, eu nunca vi fada, professora, eu nunca vi sereia, professora, eu nunca vi uma alma, mas essas nomificações, elas existem no mundo concreto, no mundo imaginário nosso. Então, vejamos, substantivo concreto, ele é real ou imaginário. Minha gente, esses seres, eles independem da nossa, por exemplo, da nossa existência. Você não existe mais, vai continuar no imaginário humano, o que é o saci, o que é uma alma, não vai acabar. Então é algo que independe, tá? Independe, tem uma existência própria. Já o substantivo abstrato, não. O substantivo abstrato, ele é dependente, ele precisa de um ser para que ele exista. E aí eu até coloquei, a beleza é abstrato. Ô, professora, a beleza pode sair caminhando por aí? Não. A beleza, para ser notória, ela precisa de um ser. Ela existe na pessoa, na coisa que é bela. Então, preste atenção. Beleza é um substantivo que não tem existência própria. Ele depende de nós. Nós, que somos belos. Vocês, né? Todos nós. Vamos lá. Cada um tem sua beleza, tem suas particularidades, tá? Então, vejamos. Beleza, a beleza, substantivo abstrato. E eu já estou me adiantando aqui no contexto, porque o substantivo abstrato é o contrário do concreto. O concreto tem existência própria, o abstrato, ele precisa de um outro ser para existir. Já estou colocando. O amor é um substantivo abstrato. Ele existe. O amor, na sua forma, só vai existir se tiver alguém. Então, ele existe na pessoa que ama. Beleza? Pois vamos lá. Em geral, substantivo abstrato deriva de verbo adjetivo. É só para vocês verem aqui. A beleza, o amor, são substantivos. É só uma questão de trazer a origem. A beleza vem, originário aí, o substantivo vem originário do adjetivo belo. Amor não. Já o amor como substantivo abstrato, ele deriva-se do verbo amar. Então é só para segurar aqui esse conceito. O substantivo abstrato deriva de verbo ou adjetivo. Beleza. Mas vejamos, professor, eu tenho uma certa dúvida. De repente, em se tratando de substantivo abstrato ou concreto. Pois é isso que nós devemos frisar com mais contundência. Só na frase é que nós podemos, de fato, atribuirmos e classificarmos e diferenciarmos e estabelecermos essa discrepância entre substantivo concreto e abstrato. Vamos ao contexto. Porque, de repente, minha gente, a palavra isolada, ela não é capaz, tá, de trazer uma informação precisa e, portanto, você ter a capacidade de classificar como concreto ou abstrato. É preciso nós colocarmos esse substantivo dentro de um contexto para que vocês possam observar. A construção daquele prédio demorou 1 ano. Minha gente, preste atenção. A construção aqui é ação. E essa ação, ela depende de um ser para existir. Vai depender dos operários que vão estar na construção ali. Então, a construção daquele prédio demorou 1 ano. Aqui é a ação. É o nome da ação. E essa ação aqui é substantivo abstrato. Porque ela depende. Quem faz? Quem constrói? Vai ser o homem, tá? Um edifício. Ninguém aqui está vivendo no mundo mágico. Surgiu o edifício, não tem alguém que vai fazer o edifício. Então, quando eu digo a construção daquele prédio, é um substantivo abstrato. A construção, beleza? Por isso que eu trouxe as duas imagens. Aqui é a ação. E a ação depende de um ser. Já aqui, minha gente, concretamente eu estou vendo. Já está tudo ok. Aquela construção tem 2 andares. Aí já é substantivo concreto. Então, é necessário se estabelecer essa diferença, essa construção linguística dentro de um contexto. Beleza? Continuando. Me respondam. Galerinha, responda para mim. Vocês, amores do primeiro ano do Colégio Santa Rita. Tá bom? Vamos lá. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, Deus, Saci, sereia, etc., são substantivos abstratos ou concretos? Vamos lá. Substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, minha gente, são abstratos ou concretos? Deus, sereia, Saci, são concretos. Eles não são abstratos, não. Resposta. Já sei, vocês acertaram.
Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos são considerados concretos, porque são tomados sempre como seres dotados de vida própria, têm existência própria, não depende de outro ser para existir, galerinha. Beleza? Vamos lá, substantivo coletivo. Vamos abrir um parêntese. Substantivo coletivo é um substantivo comum, tá? Então, designa uma pluralidade de seres da mesma espécie. Antologia, conjunto de trechos literários. Pinacoteca, conjunto de pinturas, tá? Telas. Armada, de navios de guerra. Frota, de caminhões de transporte. Se eu digo coletivo, é porque representa um conjunto de seres. Basicamente, professora, posso colocar no plural? Sim. Analisando sob o ponto de vista flexional, podemos. Mas não necessariamente eu vou dizer as armadas. A armada já denota para mim que é um conjunto de navios de guerra. Não necessariamente, dentro do ponto de vista semântico, eu ter que colocar o plural aí. Mas, do ponto de vista flexional, nós podemos ter o plural, portanto, de um substantivo coletivo. Beleza aqui? Então, substantivo coletivo, E outra coisa, professor, eu posso dizer o enxame de abelhas? Ora mais, pode até estar aí gerando uma certa redundância. Gente, enxame é de abelhas, tá bom? Frota é de caminhões. Não há uma necessidade plausível para eu dizer de que essa frota, porque denota-se já que é de caminhões. Beleza? Então, eu posso dizer o enxame atingiu os trabalhadores da roça. Enxame e acabou a história. PT, saudações. Beleza, vamos lá. Coloquei mais outro aí, resma, revoada, tá? Resma de conjunto de 500 folhas de papel, revoada, conjunto de pássaros. Quanto à classificação, agora nós vamos colocar o substantivo no contexto da sua classificação quanto à formação. Quanto à sua origem, tá? Quanto à origem, ele pode ser primitivo ou derivado. Quanto à sua formação, ele pode ser simples ou composto. Rapidinho aqui para nós. Primitivo, primeiro, são aqueles que dão origem. Então, são as palavras primeiras, são as palavras primitivas. A partir dela, portanto, eu vou criar outras palavras. Eu posso, portanto, a partir do radical, tá? Livro, acrescentar aí um sufixo e, portanto, eu tenho uma palavra derivada. Quando eu faço o acréscimo de um prefixo e de um sufixo, eu tenho, portanto, aí uma palavra derivada. Beleza? Palavra derivada. Mas especifiquem de onde vem essa palavra derivada. É o primitivo, é o teor primitivo, é a primeira. Então, livraria vem de livros, tá? Vem de livro. Então, eu acrescentei aqui ao substantivo primitivo livro, acrescentei um sufixo, portanto, agora eu tenho um substantivo derivado. Beleza? Derivados são os que se originam de outras palavras. Árvore, arvoredo, tá? Então, olha aqui, ó, tá vendo? Eu acresci o substantivo primitivo um sufixo e, portanto, eu gerei para nós aqui um substantivo derivado. Pedra, eu acrescentei aqui um teor de sufixo e até, portanto, às vezes, dependendo da construção da estrutura, eu posso acrescentar um elemento que liga radical ao sufixo. Nós chamamos, porventura, mais à frente, quando nós estudarmos a estrutura e formação de palavras, nós podemos rever, tá? Que às vezes, para eu juntar um sufixo ao seu radical, a palavra primitiva, eu vou ter, porventura, que usar uma vogal de ligação ou consoante de ligação. Mas não vamos nos deter a isso, não. Percebo que isso aqui é um substantivo derivado. Pedregulho vem de pedra. Belezinha, vamos lá. Substantivo simples. Então, aqui, quanto à sua formação, ele pode ser simples quando ele possuir apenas um núcleo, uma palavra, e o composto é o contrário, mais de uma palavra. Não tem dificuldade. Simples, homem, tá? Composto, lobisomem. E aqui cabe ressaltar, substantivo composto, galerinha, não é somente aquele que tem hífen, não, tá? Nós podemos ter substantivos compostos na condição da formação de justa posição e de aglutinação. Portanto, são compostos. Como é que eu sei disso, professora? A palavra lobisomem, a palavra é oriunda de dois termos, de lobo, homem. Eu até fiz uma menção, uma inferência, dizendo que a alteração do latim lupus homo, quer dizer homem-lobo. Beleza? Substantivo composto, dois radicais. Pode ter hífen ou não. Beleza? Galerinha, por hoje é só, tá?
Na aula de hoje, você aprendeu sobre o substantivo, basicamente a definição e classificação. Portanto, na próxima aula, nós continuaremos com a flexão dos substantivos. Valeu, galerinha, até a próxima. Um abraço, saudades de vocês.